Fala, meus amigos! Papo de ogro, papo com ogro, enfim. Voltando mais uma semana, chegamos em 10 episódios de Winchester. 10 episódios. Você que não viu a resenha dos últimos episódios, está começando a acompanhar a série agora. Tem essa playlist aqui, ó. Todas as resenhas, desde o primeiro episódio até agora. E vamos fazer até o 13º, último episódio dessa temporada. Mas hoje o papo é o episódio 10. Fala, meu amigo Edu, como tá, cara? Beleza, pessoal. Fala, Rubão. Tudo tranquilo. Olha, feliz essa semana, hein? Porque na semana passada o episódio foi bem devagar. E essa semana o episódio 10 foi legal, cara. Foi muito melhor. Gostei muito da história. Chegamos mais perto de conhecer os Akrida. Então eu tô curioso para o final dessa série, que já tá aqui, cara, terminando, né? A gente tá no episódio 10. Essa semana realmente eu gostei, cara. Foi muito melhor do que o da semana passada, que inclusive a gente falava que tava bem devagar, teve muito drama, mas não teve ação. O episódio 10 não, teve uma história bem legal, um desenrolar ali inesperado. Ninguém poderia imaginar o que estava por acontecer, né? Quando surgiu aquele personagem que, não sei se tu já conhecia de outros carnavais, Rubão, mas pra mim foi a primeira vez que o vi. Um certo homem de letra. Enfim, pessoal, episódio que vale a pena ser assistido, muito melhor do que o episódio 9, e espero que não tão bom quanto o episódio 11, que a gente vai ver na semana que vem. Rubão, vou começar aqui sem mais delongas. O episódio começa na cidade de Lawrence, no ano de 1957. Vale lembrar aqui que a série em si começa em 1972, então a gente vai mais para trás ainda e a coisa fica mais legal, porque os figurinos, a montagem, foi muito interessante. Aquela noite ali, enquanto uma mulher estava parada na estrada, aparentemente precisando de ajuda, uma senhora sai tentando ajudar. E a mulher que antes estava ali parada pedindo ajuda, vai ao porta-mala pegar uma caixa de ferramentas e pega, na verdade, uma ferramenta que ela bate na cabeça da pobre Dorothea, que era o nome da senhora em questão. E mostra também que ela tinha marca na nuca dos Akrida, ou seja, não era uma mulher, uma psicopata, nada disso, mas uma pessoa que estava dominada pelos vilões desta série, que a gente ainda está assim, descobrindo quem é. Claro, pessoas como o Rubão, que já assistiram o Supernatural, conhecem bem. Mas para mim tudo é novidade aqui, como eu creio que para muita gente também. E a gente já pula de volta ali para 72, volta para onde estávamos, em Lawrence também, onde a Millie havia instalado um sistema de segurança para o Clubhouse, que é onde estavam ali os Homens de Letras, né, a base dos Homens de Letras. E ele também mostrou Carlos e Lata na casa dos Homens de Letras, uma carta descoberta para Mary, que John havia descoberto esta carta também. E assim a história foi se desenrolando um pouco difícil de seguir o raciocínio até esse momento, eu confesso. Aí uma campainha toca para o sistema de segurança e John desliga pensando que era apenas uma falha. E Lata e Carlos, que estão na beira da estrada, também não entendi exatamente o motivo, apareceu aquela cena, Carlos e Lata na beira de uma estrada com a van parada, enfim, tentando descobrir o que fazer a seguir, e Lata diz que Carlos está distraído. Mas, na verdade, essa cena não fez o menor sentido pelo seguinte, pessoal. E aqui mais um ponto crítico do que qualquer outra coisa. Tudo isso foi feito para que Carlos falasse a respeito do seu novo amor, o Anton, que arrebatou o coração de Carluxo. E Lata conecta tudo isso de uma forma que eu também não compreendi com os Akrida. Rubão, você viu essa cena, tenho certeza. O que você achou? Qual foi o sentido daquilo tudo, daquele rodeio todo do amor de Carlos para conectar de alguma forma com os Akrida? E realmente, cara, essa cena do Carlos com a Natica na beira da estrada discutindo aí a relação do Carlos e tudo mais, começa a falar da Rainha Akrida, enfim, ficou um pouco nada a ver, né? Olha, eu não vou tirar pontos porque o diretor deve concordar comigo nesse aspecto. É sempre um prazer ver a Nada, né? Que é o nome da atriz, a Latika. É sempre um prazer vê-la. Então, realmente, a história em si não tem a menor importância quando você tem aquela beldade na tela. Pessoal, ogro é ogro e não posso deixar de mencionar que aquela atriz realmente... Tarado! Pelo seu talento, é claro, é maravilhosa, mas a sua beleza é fascinante. Então, deixo os pontos aqui, fazendo a ressalva de que não teve conteúdo útil. Mas
A beleza não precisa ser útil, né, Rubão? Então vamos voltar aqui pro Clubhouse, a casa dos homens de letras, quando John e Mary chegaram lá e encontraram um homem até então desconhecido, que se apresentou como Porter J. Hobbs, um dos homens de letras, que usou a própria chave para entrar no Clubhouse, querendo matar a rainha Acrida. Também não sei porquê, como, o que tinha a ver com aquilo ali, mas tudo bem, bem-vindo à trama, Mr. Hobbs, parte dos homens de letras. E aí os dois o examinaram o arquivo, confirmaram pelas respostas que ele deu que ele foi trazido para fazer experimento em mentes de monstros. Interessante. E ele relatou que sozinho havia construído um laboratório só para esse propósito. Aí o Porter diz para eles também que havia se aposentado e que não conhecia Henry. E menciona como se aposentou, mas voltou a trabalhar com os homens de letra quando o Acrida voltou a aparecer. Coisa meio confusa? Sim, confusa, mas é sempre interessante ver um personagem novo que tem a ver com os homens de letras, que o Rubão já conhece a história, eu não conhecia, nós que somos marinheiros de primeira viagem aqui, ainda estamos desvendando todo esse mistério, então muito interessante, só que já pula novamente para Carlos e Lata, que encontram Roxy, que estava possuída até então pela rainha dos Acridas, só que não estava mais. Roxy, aliás, estava num motelzinho vagabundo, bem desgraçada, sem saber o que tinha acontecido, o que havia lhe dado aquele, enfim, safanão, e ela estava lá toda desgraçada quando Carlos e Lata a encontraram. Rubão, o que você achou da volta de Roxy? Fez sentido? Foi necessário? Ou apenas mais uma desculpa para vermos a beleza de Lata? Mais uma desculpa para vermos a beleza de Lata, que nunca vai me cansar, cara. Pode retornar quantas vezes for, não tem problema nenhum. Mas foi desnecessário na cena. Foi completamente desnecessário. A Lata promete que vai ajudá-los, que vai ajudar a Roxy a esquecer o que tinha acontecido. E aquela subtrama se desenvolveu ali, né? Naquele quarto de motel com a Roxy, que é uma mulher belíssima. Claro que não se compara a uma Lata, mas enfim, foi interessante vê-la novamente. E aí, de novo, no Clubhouse, Porter traz alguns arquivos sobre os Acrida, dizendo que pode produzir uma neurotoxina capaz de destruir o DNA da rainha dos Acridas. Mas eles precisam dos ferrões. E aonde que se encontram os ferrões? Justamente na nuca, mas para retirar, corre-se o risco de matar o hospedeiro. Mas Porter diz que não, ele tem um método que ele consegue retirar esses ferrões sem matar o hospedeiro. E John e Mary se interessam muito por isso, e então ele começa todo esse processo. E John e Mary sabem exatamente onde acharam um hospedeiro dos Acrida. O policial, lembra do policial do bigode que Carlos estava lá zoando com a cara dele alguns episódios atrás? Pois é, eles sabem exatamente quem é e vão atrás dele. O capturam e levam para o Clubhouse. E aí já pula a cena para o oficial mantido numa mesa, ali, uma mesa de cirurgia, com o Porter pronto para executar a tarefa. E aí, de repente, uma outra cena, também não conectada diretamente, que é quando eles mostram aquele grupo de pessoas em um bar que são os Acrida, tentando descobrir o que fazer. Aí eu fiquei refletindo a respeito disso, Rubão. Será que os Acrida precisariam de tanta coisa para saber o que vão fazer, sendo os Acridas, tão fantásticos como de fato são? Achei uma cena um pouco fraca, eu diria, não é? E é quando o Kyle... Diga lá, Rubão. Eu acho que aquela cena quis mostrar que os Acridas, eles não estão indo de qualquer jeito. Não, nós temos um método, nós temos um plano, né? Eu acho que porque a série está focando bastante, obviamente, no casal Winchester e na equipe que desvenda casos, que tem que lidar com os Acridas, mas pouco foi explorado a relação dos Acridas com a equipe. Eu acho que isso às vezes eles querem dar uma mostrada. Vamos evidenciar que os Acridas também estão se organizando, estão ali, preparando algo, pá. Nós vimos o Kyle, o jornalista que se interessou pela Mary, tirando a foto do Dean, a mesma foto que eles haviam visto ali no seu Impala preto, querendo descobrir quem é e dizendo que tem um plano, mas nós não sabemos exatamente que plano é esse, porque a cena, mais uma vez, volta para o Clubhouse. E nesse meio tempo também, a cena sai do Clubhouse. É tudo muito rápido nesse episódio. Mas eu acho que o foco aqui, que foi mais legal de tudo, foi ver esses personagens novos e essa trama, subtrama dos Acrida e Carlos com a Roxy e a Lata.
E o Carlos traz um kit de emergência para fazer Roxy se lembrar de tudo que passou enquanto dominada pelos Akrida. E a Lata admite que já viu tudo isso em seus sonhos e tem todo aquele papo paranormal ali que também não acrescenta nada. Spoiler alert aqui, não acrescentou muito. Mas ela confessa que estava sendo educada nisso, e então eles iniciam um feitiço e perguntam para Roxy se ela tem as memórias, se conseguiu lembrar de tudo a respeito dos monstros e o que acontecia. A Roxy se lembra de tudo. E por incrível que pareça, ela não quer esquecer de absolutamente nada, porque ela quer vingança contra os Akrida e contra o que fizeram com ela. Mais uma vez, uma história fraca dentro da trama. Mas tudo bem, pessoal. Tivemos essa história, foi o fim da Roxy, acredito eu. Não vejo por que trazê-la de volta na série. Semana que vem, quem sabe, a gente descubra que eu tô errado aqui. Mas foi a impressão que eu tive. Rubão, será que Roxy volta? Tem algum propósito para esta radialista? Olha, a Roxy, o papel dela foi um papel secundário, mas muito bem realizado, né, cara? Sim. E eu acredito que ela deve voltar, mas vamos ver, né, cara? Vamos ver. Acho que gancho pra ela voltar tem. Possivelmente, vamos ver. Não senti muita presença de personagem nesse episódio. Na verdade, eu achei que a Roxy ela fosse continuar como sendo a hospedeira dos Akrida, mas não parece mais ser o caso. E nesse meio tempo, voltamos para o Clubhouse. Uma coisa vai pulando e pula para 50 e poucos, volta para 72, vai de um hotel para o Clubhouse, para a estrada. Estamos no Clubhouse com o Porter, lá com o seu quase cadáver do oficial, e Mary fuçando coisas e descobre que, na verdade, o Porter não é Porter, o nome dele é Jack Wilcox, e ele era casado com aquela mulher que também estava ali em estado vegetativo, a Dorothea, a mesma lá do início do episódio, e Mary descobre que eles são casados e ele acaba contando tudo. Na verdade, ele fez um pacto com os Akrida para que a mulher dele fosse mantida viva, e a intenção dele é transferir a vida de uma pessoa para ela, e também tomar a vida de um outro mais jovem, porque a Mary traz isso à tona. Então, o que ele queria, na verdade, era Mary, com sua juventude, com toda a sua vida, tomando o lugar da esposa dele, fazendo uma transferência de consciência, e ele faria o mesmo com o nosso garoto Joãozinho Soulja Boy. Mas o plano dele não deu tão certo assim, porque eles são muito mais espertos, afinal, é quase uma trupe de Scooby-Doo aquilo ali em alguns aspectos. Sou obrigado a dizer aqui, pessoal. Então, gostaria muito de ouvir os comentários de vocês a respeito dessa cena em particular. Eu achei fraca, Rubão, mas interessante no sentido de revelação do personagem. O que tu achou dessa cena? Concordo também. Fraca, não foi... Eu esperava mais, cara. Eu esperava bem mais. Essa cena foi bem fraquinha, cara. Sei lá, eles poderiam explorar um lado mais sombrio, talvez. Sei lá, cara. Eu achei bem fraquinho, mas esse episódio, pra mim, foi um dos melhores finais que teve. Foi desse episódio aí, cara. Sem dúvida. Não. Surpreendente. A gente vai chegar lá, pessoal, porque nem tudo aqui está perdido. Mas pra finalizar aqui, pra dar um contexto pra vocês, o Porter, que não era Porter, era Jack, enfim, esse senhor, acabou que quando se revelou, na verdade, ele era tão falso que nem de lá ele tinha um sotaque britânico quando se revelou originalmente. Talvez na dublagem tenha ficado perdido, mas recomendo a vocês que, se tiverem a oportunidade de ouvir o som no original, até isso mostrou que ele era um indivíduo completamente diferente. Bem interessante, gostei dessa parte. E ele tinha também um golem, né, que é como se fosse um demônio, um gigante, uma coisa assustadora que tentou eliminar o John, mas foi eliminado, porque Joãozinho, Soulja Boy, tudo pode, pessoal, tudo pode, até aquilo que ele não consegue fazer. Enfim, isso me lembra muito uma frase do... Diga, Rubão. Quem viu Supernatural sabe do Golem e do poder do Golem. Quem acha que o Golem está morto... Foi muito fácil ali, então, não foi muito fácil? Pois é, Joãozinho Soulja Boy ali foi muito rápido. Então, assim, eu me lembro daquela frase do Garfield que diz: é impressionante o que alguém pode fazer quando não sabe do que não é capaz. Então ele, sem saber do que não é capaz, assim o fez.
E aí foi a história do Porter, Jack, Dorothea, que foram todos para o raio que os parta, e o Golem que seguiu junto, pelo menos nesse episódio, pessoal. Mas nada como o final de um episódio para salvar uma trama mal costurada. Esse episódio deixou muita coisa ali que não teve muito sentido, mas o ponto alto chegou logo ao final do episódio, quando John chega na garagem de sua mãe, e quem está lá o esperando? Kyle. O jovem inocente jornalista Kyle, e que ameaça uma cena de ciúmes, talvez, por conta de Mary. Teve aquela ideia de que foi o que John tinha pensado, e na verdade não era nada disso. Não era Kyle que estava ali, era o corpo de Kyle possuído pelos Acridas. Então, a ideia toda era que John fosse incriminado pelo assassinato do jovem Kyle, por ciúmes. Afinal, tinham testemunhas que haviam visto tudo aquilo que aconteceu desde o início, quase a fé que ele teve com a Mary, o John e seu caso de fato com a Mary. E então, o Acrida faz com que John pareça ter matado o jovem Kyle, principalmente quando sua mãe aparece e olha para ele segurando aquele corpo todo ensanguentado. E você via na face da mãe, eu acho muito boa a atuação daquela atriz naquele momento. Quero deixar claro aqui como você pôde fazer isso, meu próprio filho, um assassino. E assim acaba o episódio, deixando esse gosto de o que vai acontecer agora, se nem a própria mãe acredita nele. Pois é. Olha, o episódio 11 promete com esse fim aí do episódio 10. Será que a equipe vai acreditar no John? Será que John vai ser preso? Ele vai fugir? O que vai acontecer, cara? Não, porque a reprovação de todos ali, eu acho que ele conseguia lidar legal, mas a própria mãe, aquele olhar assim, meu filho, um assassino, ficou um misto de emoções ali, né? Porque a gente fica confuso, será que a mãe também tá dominada pelos Acrida? Também penso isso, pode ser, não sei. Porque ela não... O olhar de reprovação dela não deixou dúvida de que ela não aprovou, não confiou no filho, que talvez tenha sido uma armação. Não, ela viu o filho com o Kyle morto, todo ensanguentado. E assim, essa série desde o início tem plot twist, né, cara? A coisa vira de um momento pro outro. Então, a gente conhece o John, eu conheço pouco, você conhece muito mais de Supernatural, ele seria capaz desse tipo de coisa sim. Não vejo por quê. Não era uma pessoa de pelo menos o John de 1980 e poucos, ou anos 2000 ali, era uma pessoa que não tinha muito escrúpulo, não. Exato, ele mataria sem nem pensar, tranquilamente. Sem nem pensar, mas a gente tá acostumado, e eu acho que isso é a parte legal, cara. A gente vê ali o Soldier Boy, o inocente, o Joãozinho que chegou da guerra traumatizado, não pensa que ele seria capaz de uma coisa dessa. Tudo bem que nós vimos que o Acrida de fato executou o Kyle, mas como que isso vai gerar o restante da história para os outros personagens é o que eu tô muito interessado em assistir. Então, pessoal, semana que vem, episódio 11, chegando ali no finzinho dessa série. Rubão, será que a gente tá preparado? Bom, tu já assistiu, eu ainda não, pessoal. Tô aqui acompanhando com vocês, episódio por episódio. Então, beleza. Vai surpreender o episódio 11, hein? Se preparem. Eu vou descobrir. Valeu, pessoal. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Dá essa força aqui pra gente. E o troféu Ogro vai pra quem, Edu? Tentei escapar. Tá vendo aqui? Aqui não tem como a gente fugir dessa, né? Eu tentei, porque esse episódio eu não sei se valia o troféu Ogro de novo. Pelo segundo episódio consecutivo. Pra quem que vai o troféu Ogro, cara? Para a beleza Caio, de Lápis, cara. Aquele Caio, mano. Ele merece, cara, por tudo que ele passou na série. Eu concordo, sei lá. Concordo. Mas a Galáctica também, só pela beleza. Não, vamos ser aqui honestos, vai pelo trabalho. Pelo trabalho Caio. Caio salvou o episódio, cara, quando mostrou ele na reunião dos Acridas, quando chegou no final e fez aquela cena toda pra gente. E até morto o cara trabalhou bem. Então, realmente, para este grande ator e personagem que me surpreendeu, não achei que fosse importante nesse sentido. Pensei, vai ser um namorinho da Mary. Não, ele teve o seu próprio rito de entrada e saída desta série. Então, para o Caio. Justamente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então, a gente volta com o episódio de número 11. Reta final. Comenta aqui o que você está achando dessa série. Veja aqui na nossa playlist os demais episódios dessa série, que é muito boa.
Winchester. Beleza? Até a próxima. Se cuidem. Valeu, Edu. Semana que vem.